Bem, deixa eu fazer uma apresentação. Acho que eu conheço os dois o suficiente para ousar fazer uma apresentação de cabeça aqui. O Zé Roberto Toledo é editor da Piauí, foi presidente da Abrage, ganhou um prêmio ESSO na categoria principal com uma reportagem de educação, em parceria com Paulo Saldanha, com quem mais? Rodrigo Bugarelli, sobre a matéria da farra do FIES. E alguém que mexe muito bem, sempre mexeu muito bem com dados, é também um pioneiro aqui no jornalismo de dados no Brasil. E a Paula Cesarino foi minha chefe por mais de 10 anos, né, Paula? Na sucursal do Rio. É uma editora que sempre deu espaço para temas sociais, incentivou temas sociais, educação, diversidade, sempre foi uma editora que eu pude abusar, né? com as pautas de educação e pautas de temáticas sociais. Foi secretária de redação da Folha de São Paulo, foi ombudsman recentemente, num período muito tranquilo, entre o impeachment da Dilma e a eleição do Bolsonaro, e agora é editora de diversidade da Folha de São Paulo, é um tema que a gente vai conversar aqui também. Bem, para a gente não perder tempo, vamos direto aqui, vou começar com o Toledo. A gente está num ambiente, a gente tem falado muito, né, Toledo, que a gente está num ambiente... E lembrando, por favor, que as perguntas, quem quiser fazer pergunta, que faça pelo aplicativo. Daqui a pouco eu vou pegar meu celular e começar a ver o que já está vindo de pergunta. Tá? Mas, Toledo, a gente tem visto, tem falado bastante aí sobre esse ambiente hostil ao jornalismo, disseminação de notícias falsas, ataque à credibilidade da imprensa tradicional, mas nada disso é novo, né? Se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai ver que esses elementos sempre estiveram presentes no debate público. Mas parece ter algo mais intenso agora. E eu queria um pouco sua reflexão de o que você acha que é de novo nesse atual ambiente que a gente está vivendo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês nesse congresso da GEDUCA. Para mim é uma honra e para a Abrage é uma satisfação ver como daqui a pouco vocês vão ultrapassar a gente. Está fazendo 50 anos, talvez, da manchete mais icônica, desculpe a palavra, sobre a isenção no jornalismo, que foi a manchete do New York Times quando os homens pousaram na Lua, né, que é Man Walk on the Moon, com distanciamento crítico que poucas vezes tinha se visto antes. Agora sim. E não tinha nós, não tinha a bandeira americana, falava, eles pousaram, colocaram a bandeira, coletaram rochas, e era uma coisa completamente distanciada, como se tivesse sido coberta a partir da perspectiva de Marte, não da perspectiva de do país que tinha levado eles até lá. Essa discussão, 50 anos depois, por incrível que pareça, o mesmo jornal, nessa segunda-feira passada, teve que fazer uma plenária interna para o diretor executivo, o editor-chefe, explicar por que o New York Times não fazia parte da resistência, que é um termo que está em moda não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Obviamente, isso vem dos ataques frequentes lá, no caso do Trump, à imprensa, e aqui por parte do governo Bolsonaro. Isso leva à velha discussão se o jornalismo deve ou não se manter, tentar contar o que está acontecendo, se excluindo da discussão, ou se ele deve assumir um lado, no caso. Aí eu recorro à frase do Martin Baron, que é o editor-chefe do Washington Post, que nós não estamos em guerra. Apesar das aparências, a gente não está em guerra. Porque justamente o que o governo Trump e o governo Bolsonaro querem é colocar a imprensa dentro da guerra, em
vez da imprensa cobrir a guerra, ela seja alvo da guerra. E, se a gente deixar, a gente vai virar parte da guerra mesmo. Tem uma grande diferença de 1969 para cá, que é o advento das mídias sociais e a desintermediação da comunicação. Quer dizer, até não faz mais do que 10 anos, um político que quisesse se comunicar com o público, ele necessariamente precisaria ser intermediado por nós, né, pela imprensa, pelo jornalismo. Com o advento do Facebook, do Twitter, etc., a gente perdeu essa prerrogativa e eles já fazem uma comunicação direta. O que nós não perdemos foi o hábito de continuar cobrindo os políticos como se fosse necessário reproduzir tudo o que eles dizem. Fulano disse aquilo, Beltrano disse aquilo outro. Tal. Essa plenária do New York Times foi necessária porque o jornal tinha dado uma manchete dizendo, depois de um dos sucessivos massacres à bala nos Estados Unidos, o jornal saiu com a seguinte manchete: Trump urges, né, conclama a união, justo quem, né? E isso causou uma indignação, principalmente, obviamente, no lado democrata, porque, bom, a gente sabe que a última coisa que o Trump faz é conclamar a união. Porém, o jornal saiu com essa manchete, que era o que a gente chama de jornalismo declaratório puro e simples, sem nenhum tipo de contextualização, e foi obrigado até a retirar do ar depois esse título. Eu acho que essa discussão ela é necessária no Brasil, acho que a gente está conversando pouco sobre isso. Não dá para simplesmente dizer nada mudou, então vamos manter as regras de 1969 e tentar reproduzir a manchete do New York Times sobre a Lua. Não é mais bem assim, porque quando um presidente mente ou fala falsidades em série, 1, 2, 3 por dia, e há uma intenção nisso, não dá para você não cobrir isso. Não dá para você simplesmente entrar no jogo. Ok. Obrigado, Toledo. Paula, como eu brinquei aqui, foi um período bastante intenso em que você foi um ombudsman da Folha. A gente pegou, e a gente, em redação, a cada momento, a gente falava, nossa, a gente nunca viu um ambiente tão polarizado, tão hostil, e aí, 3 meses depois, vinha mais, parecia que a gente estava numa crescente, parece que não para, né? O seu período de ombudsman da Folha, como é que você vivenciou isso? Você percebeu isso, ou é só uma impressão nossa, ou você realmente viu que essa hostilidade ao jornalismo, esse ataque à credibilidade foi realmente crescente nesse período? Bom dia a todos. Obrigada por esse convite, é uma honra estar aqui. Posso, antes de responder essa parte, colocar um pouco mais de uma outra opinião que eu acho interessante dentro dessa discussão que o Toledo colocou, especificamente do caso do New York Times, que é um pouco exemplar de tudo isso. Quem eu considero a principal colunista de mídia dos Estados Unidos, que é a Margaret Sullivan, que foi ombudsman do New York Times e hoje é colunista do Washington Post, fez uma coluna bem interessante no dia 15 de julho, em que ela expôs essa questão. E ela conclui, de uma certa forma, um pouco com uma opinião que eu concordo. Quer dizer, a gente tem que discutir essa questão de qual é a postura que os jornais têm de ter em relação a governos e a declarações como o do Trump e o Bolsonaro, né? Quer dizer, a discussão que sempre se teve é a seguinte: repórteres e editores precisam se empenhar por uma espécie de neutralidade, de imparcialidade neutra, que é uma marca do jornalismo responsável. Ou deveriam declarar seus preconceitos e permitir que os consumidores de notícias saibam de onde vêm, o que, para alguns, é uma abordagem mais útil e honesta. Ela coloca essa discussão quando se discutiu muito a questão do uso de mentira, né? Você afirmar que uma tal declaração é mentira, usar essa expressão, de certa forma, é forte, e também nessa questão mais recente de racismo, que é exatamente a discussão que aconteceu aqui no Brasil, recentemente, com o Bolsonaro, e que teve, só um parênteses, uma coluna do Antônio Prata na Folha, em que ele fez, como eu brinquei com ele, uma certa... Ele assumiu a posição de ombudsman e criticou a Folha justamente por usar, de uma certa forma, meias palavras. Em vez de falar mentira, falou controvérsia, enfim. Então, acho que essa é uma discussão importante. Mas, só para ler a conclusão da Margaret Sullivan, que acho importante, é o seguinte: faz sentido que as organizações de mídia sejam cuidadosas
digamos, como se chama isso? Incendiárias na cobertura de notícias. Essa cautela continua sendo uma virtude. Mas, quando confrontados com o racismo e a mentira, não podemos correr e nos esconder em nome da neutralidade e imparcialidade. Fazer isso é um abandono do dever. Jornalistas não precisam se ver como defensores de posições essas ou aquelas, quando dizem coisas óbvias em termos simples. Significa apenas que eles estão fazendo o trabalho mais fundamental, têm de dizer a verdade da maneira mais clara e direta possível. É óbvio que isso não é simples, mas, assim, eu acho que é muito claro que os jornalistas têm a missão de fato, dizer o que as coisas são. E isso não quer dizer tomar posições. Claro que também pode ser tomar posições. Então, acho que, enfim, acho que é uma discussão relevante que acho que a gente vai ter aqui, que enfim, é bem o sinal dos tempos de hoje. Com relação ao meu período de ombudsman, eu diria que, perto dos 8 meses de Bolsonaro, foi uma tranquilidade os últimos 3 anos. Então, de fato, eu tive num momento rico do ponto de vista jornalístico e político do país, né? Quer dizer, que foi, eu assumi já no meio ao processo de impeachment da Dilma. E você tinha ali, de fato, uma sociedade polarizada, uma pressão muito grande, mas ainda era dentro de, digamos, comportamentos mais, digamos, civilizados ou normais, ou, enfim, aceitáveis. Então, assim, eu acho que havia, por exemplo, sobre o jornal, uma pressão, aí, digamos, de leitores, de autoridades e tal, mas havia um respeito ao trabalho do jornalista que me parece que cada vez mais vem não acontecendo, digamos, para alguns, nem todo mundo é assim, mas, enfim, há muitas autoridades, há muitos políticos, há muitas pessoas que, de fato, têm tomado posições que, não, enfim, são questionáveis e inaceitáveis. De qualquer forma, eu acho que nesses 8 meses de Bolsonaro teve uma mudança muito grande. Quer dizer, hoje você tem a Folha, especialmente, quer dizer, desde o governo Bolsonaro é obsessivo no relacionamento com a imprensa, em especial com a Folha. Então, ele já reclamou de tudo, disse que a imprensa prefere futrica, diz que não mostra coisa boa, diz que a especialidade é distorcer, enfim. Então, é um grau de ataque e de relacionamento que a gente ainda não aprendeu muito como lidar. E, junto com isso, vem essa questão que o Toledo já falou também, que é a questão do excesso de publicação do declaratório, que acho que para mim, esse é, hoje, o principal debate que deve existir dentro das redações e que está começando a ter. Sobre isso, sobre esse excesso do declaratório, porque, às vezes, a gente fica, por exemplo, recentemente o Bolsonaro falou sobre trabalho infantil, né, que achava que não tinha nenhum problema, então, exagerando nessa coisa do trabalho infantil e tal, e, assim, é uma declaração que causa indignação, assim, sei lá, bastante gente, e ao mesmo tempo, ele estava fazendo ali uma bravata, não tinha nenhum projeto de lei, nenhuma atitude, assim, pouco provável, eu diria quase que impossível de passar isso no Congresso, mas ele fica falando para o público dele. Uma declaração como essa, ou outras, que ele, vez ou outra, tem falado sobre outros temas também, assim, ela é polêmica, ela gera indignação, e o que a gente faz? Assim, a gente tem que, se a gente seguir tudo o que ele fala, realmente é a estratégia dele. De manhã ele fala com o jornalista, solta ali umas 3 barbaridades, de tarde já tem outras, e você está tendo que correr atrás correndo na roda. Né? O que eu acho que a imprensa ainda não percebeu, ou se percebeu, não soube reagir, é como a gente perdeu a primazia da determinação da agenda. Isso é um processo que vem ao longo do tempo. Primeiro, a gente perdeu para as agências de comunicação, que, diante da dizimação das redações, passaram a ter uma influência muito maior para a determinação da pauta, daquilo que ia ser assunto. E agora, pelas mídias sociais, a gente perdeu de vez essa batalha, né? Então, o pouco que nos resta de influência na pauta, a gente deveria pensar 10 vezes antes de como empregá-la. Porque, como você disse, se a gente for dar manchete para tudo que o Bolsonaro diz, a gente não vai fazer outra coisa. Porque ele tem uma velocidade e uma capacidade de falar coisas que geram indignação que nenhum outro presidente, ou talvez nenhum outro político antes dele conseguiu. Então, por isso que eu
acredito que a gente precisa pensar em como retomar algum protagonismo nessa discussão e mostrar o que os políticos fazem, e muito mais o que eles fazem, e muito menos o que eles dizem que fazem, ou que dizem, simplesmente, né? Pegando o caso, por exemplo, do FIES, aí que você citou, dessa matéria do Paulo Saldanha, que eu peguei carona. O que estava ali eram dados puros, na execução orçamentária da União. A gente notou um crescimento extraordinário do dinheiro que estava sendo destinado a esse fundo, que eu confesso eu nem sabia que existia. E, a partir daí, a pauta se desenrolou, a investigação, a entrevista com os números, até achar os personagens, etc., etc. Mas, se a gente fosse esperar que algum governoteca desse alguma declaração sobre isso, essa história jamais teria vindo a público, né? Então, acho que essa é a questão que a gente deve se colocar hoje em dia. Talvez valesse a pena fazer uma sessão no fim do jornal. Todo veículo talvez pudesse ter barbaridades do dia. E daí a gente coloca lá todas as barbaridades do dia, o leitor vai ou não vai lá ver quais foram, tal, e a gente faz jornalismo no resto do jornal, no resto da revista, no resto do site, no resto da TV, enfim. Porque, senão, a gente vai estar sempre a reboque. É um pouco o dilema das agências de checagem. Se tudo que os caras falam é falsidade, qual o seu propósito? Né? Então, a gente precisa retomar esse protagonismo. Eu acho que, de certa forma, quer dizer, fica claro que o Bolsonaro é o maior pauteiro do Brasil hoje, não há dúvida, né? Então, eu acho que o desafio dos jornais talvez seja fazer tentativas ousadas, assim como é uma coisa que eu sempre falei quando eu era ombudsman, de que o jornal tem que ter coragem de não publicar, quer dizer, às vezes mais importante do que publicar é saber não publicar aquilo que não está checado, tal, é também você ter a coragem de fazer isso que o Toledo faz, colocar num canto, por exemplo. Cotidianamente, eu tenho ouvido pessoas falando assim, não aguento mais abrir os sites, e citar, Bolsonaro, 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 vira, Bolsonaro. Quer dizer, todas as notícias se referem a Bolsonaro de alguma forma. Então, quer dizer, está se formando, de fato, um esgotamento, quer dizer, o leitor, a sociedade está cansada disso. Então, agora, claro, isso é informação, isso dá clique, tem várias questões a se levar em conta. Então, não é simples a decisão, mas eu acho que os jornais deveriam fazer tentativas, arriscar, usar algumas coisas que podem ou não dar certo, e aí voltar para trás, ou ir para frente, enfim. Perfeito. Tem uma coluna do Pablo Hortelado, que eu gosto muito, em que ele vai falar aqui no Próxima Mesa, em que ele faz uma leitura sobre os três instituições sobre ataque, né? O jornalismo, a ciência e as artes. Então, não só desse governo, mas assim, tem um movimento aí global, e a gente vê em vários países isso, dessas três instituições. Mas ele faz uma crítica também sobre o quanto que essas instituições precisam se reformar para dialogar com esse novo mundo, né? Então, assim, na verdade, assim, o quanto que a gente tem, qual a autocrítica que a gente pode fazer dos nossos erros. Obviamente, no caso da imprensa, ele fala das artes, da universidade, essa crítica ao encastelamento, né, esse pouco diálogo com o público. Então, eu queria que vocês fizessem um pouco, nos ajudassem a fazer a autocrítica que a gente poderia fazer como jornalista no que a gente contribuiu, tirando agora, deixando o papel de vítima do lado, no que a gente contribuiu para esse cenário. A gente foi, se não o principal ator, um dos três principais na determinação. Ele está me avisando que eu devia estar aqui. Você está aqui, fica tranquilo. Valeu. A imprensa foi um dos que mais contribuiu justamente para esse cenário. Por quê? O jornalismo declaratório, de você simplesmente reproduzir o que uma autoridade diz, ele se tornou um vício no jornalismo não só brasileiro, mas aqui com grande brilho. Por quê? É mais fácil, né? É muito mais fácil você plantar um repórter colado em cada autoridade e reproduzir o que ele tem a dizer. Isso, obviamente, não basta mais. A gente, a rigor, nem precisaria mais fazer. Já tem essa comunicação direta com o público. Então, primeiro passo, acho que é repensar as nossas pautas. O que nós vamos priorizar? A gente vai investir em reproduzir o que o Bolsonaro falou
ou a gente vai tentar mostrar o que ele está fazendo e o que ele está deixando de fazer. Talvez seja mais relevante. Outro ponto que eu acho que é importante é você descrever o processo que está acontecendo. Se houve uma mudança de comportamento do jeito de fazer política, e não é na maneira que o Bolsonaro diz que é novo, mas é nessa desintermediação, também na relação com o eleitor, quer dizer, o papel que o WhatsApp da vida teve nessa última eleição e vai continuar tendo cada vez mais, isso tem que ser parte da cobertura. Você tem que explicar para o público por que processo maluco é esse em que a tela do celular, como você está demonstrando, passou a ser muito mais importante do que a tela da televisão. Isso num período de 2 anos ou 4 anos, de uma eleição presidencial para outra. Você tem que descrever o alcance e tentar entender melhor como é que essa proliferação da informação se dá. Porque, se você não consegue explicar isso, você não consegue explicar o resultado da eleição. Então, tem um pouco de olhar para o próprio umbigo, para o processo de comunicação, e perceber que a gente deixou de ter a importância que tínhamos 10, 15 anos atrás. Basta ver, se a gente pegar uma série histórica maior, o grau de confiança na instituição imprensa, que veio caindo, 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 tudo bem, junto com uma tendência de outras instituições, inclusive as da política, só que, se você pega a última pesquisa Ibope, você vai ver que a presidência da República deu um salto após o advento do Bolsonaro, porque ele tem um nicho que acredita nele e não importa o que ele diga. E a imprensa também deu uma melhoradinha, mas incomparavelmente menos do que cresceu. Então, a briga mudou, a disputa, a expressão briga não é boa, mas a divisão do poder, o papel dos agentes, dos atores, mudou, e o peso e a correlação de forças também mudou. E a gente precisa contar essa história. Eu acho o seguinte: primeiro, eu acho que, sem querer fazer uma defesa, digamos, aos jornais, eu acho que essa questão do jornalismo declaratório é uma discussão eterna. Nas últimas décadas, o discurso é sempre o mesmo nas redações: precisamos dar menos destaque. Então, assim, eu acho que se dá destaque excessivo às declarações, mas eu acho que, nos últimos anos, houve, até por uma questão de que o espaço físico do jornal diminuiu. Então, cortou-se papel, por exemplo, mesmo que você tenha as versões digitais, na versão impressa, que ainda por provavelmente muito pouco tempo, a que ainda tem prestígio. Você tem muitos investimentos, eu acho que tanto em matérias investigativas, como nas análises de números, quer dizer, todos os jornais hoje têm equipes especializadas sobre isso. Takahashi está aqui, que não me faz mentir. Então, assim, eu acho que, assim, também acho que é um pouco meio ficar falando, se fala demais, se coloca muita declaração. Acho que é um pouco uma visão meio, não é exatamente o que acontece. Assim como eu acho que uma coisa que a academia vai ter que discutir é essa análise de a imprensa. Cada vez mais eu acho que é possível você falar em a imprensa. A imprensa é muita coisa. Então, você não dá para fazer hoje uma análise da imprensa como um todo. O que é a imprensa? É o jornalismo dito tradicional? São os novos atores que estão nas mídias digitais com credibilidade? São aqueles que são mais ativistas? Enfim, então, acho que tem toda uma discussão aí que precisa ser feita com cuidado nessa análise da imprensa. Enfim, então, agora, claro, eu concordo que é preciso você ter mais elementos. Assim, os jornais, por questões financeiras, houve muito corte de pessoal, as redações diminuíram. Acho que os jornais estão muito atrasados do ponto de vista de tecnologia. Quer dizer, hoje, enquanto não se investir de verdade em tecnologia, seja para você fazer suas versões digitais, seja para você poder ter capacidade de investigação, é muito difícil você ultrapassar esses limites. Ok. Começaram a surgir as perguntas aqui. Uma delas é sobre assim, qual, afinal, o objetivo do governo ao colocar a população contra a imprensa. Eu pego carona aqui nessa pergunta também, que às vezes a gente fica na dúvida, assim, é uma estratégia, é espontâneo, né? A gente fica sempre na dúvida, mas será que isso é feito? Os dois, né? É o Steve Bannon que está mandando lá dos Estados Unidos, faça isso, faça aquilo, e como nós, da imprensa, acho que isso continua o diálogo que a gente começou aqui, como nós, da imprensa, podemos lidar com a desconfiança e o crescente descrédito da população
com relação ao jornalismo. A Ana Paula Lisboa, do Correio Brasiliense, fala que até para fazer um povo fala, isso é verdade, é difícil, as pessoas falam, e as pessoas associam fake news, né, que é um termo que diz uma coisa, né, tem uma intencionalidade na mentira, e misturam, assim, qualquer informação errada vira fake news, e usam isso como um ataque à imprensa, né? Se vocês ainda não viram, eu sugiro assistir uma série de 3 mini-documentários do New York Times chamado Operation Infection, que foi feito em vídeo e pela editoria de opinião do New York Times, não é pela redação, mas que é excepcionalmente bem feito e deixa muito claro um processo que não é como esse processo que a gente está vivendo hoje, não é de hoje. Ele é um processo que vem da Guerra Fria. Operation Infection é um documentário sobre como a KGB, extinta, saudosa para alguns KGB da União Soviética, criou um manual de desinformação com 7 passos muito claros, muito óbvios, que você pode aplicá-los hoje a qualquer governo, Bolsonaro, Trump, qualquer um. Eles seguem aquilo batata, assim, você vê passo a passo aquilo sendo operado. E como eles estão ganhando a guerra, como eles estão sendo bem-sucedidos nesse objetivo estratégico, sim, de desacreditar a imprensa, porque a gente sempre soube, nós não vendemos informação, né? A gente vende credibilidade. Se as pessoas não acreditam na gente não tem o que vender. E se a gente não tem o que vender, não existe ninguém para questionar o poder como constituído. Então, é claro que há uma intenção, é claro que há uma estratégia em desqualificar a imprensa. Fica claro que há uma intenção e que é espontâneo ao mesmo tempo. Quer dizer, evidentemente que é da natureza do Bolsonaro esse tipo de situações. Agora, aí eu acho que, quer dizer, cabe à imprensa, você vê que houve uma diminuição do apoio a ele, desde a eleição. Não tem muito, digamos, mistério e segredo, e a imprensa tem que desconstruir o que ele fala. Como fazer isso? É difícil, é diariamente, assim, acho que esse é o desafio diário de cada redação. Tem uma pergunta aqui sobre a necessidade de especialização, né, do jornalista, porque para rebater uma fala, às vezes assim, para rebater uma fala absurda em tempo rápido, né, você precisa ter um conhecimento sobre aquele assunto que você está falando, né, e num cenário do jornalismo de enxugamento isso fica cada vez mais difícil, né, você ter jornalistas especializados que muito rapidamente vão saber que aquele dado está errado, está descontextualizado. Vocês veem cenário para a gente... Eu imagino que vocês vão concordar que é necessária a especialização, mas, assim, diante do atual cenário, assim, tem condições dos meios de comunicação de apostarem nessa especialização? Eu acho que é decisivo, necessário, e só que com o seguinte detalhe, assim, cada vez mais você tem que ter pessoas especialistas, mas que tenham a capacidade de também ser generalistas. Então, assim, é evidente, você vai ver quais são os melhores profissionais hoje das redações. São aqueles que têm uma especialização, aqueles que têm essa capacidade de imediatamente contestar, rebater, questionar o político, o especialista, quem quer que seja. Só que não dá mais para ele ser o cara que só fala de saúde. Ele tem que ser o cara que fala de saúde, mas, ao mesmo tempo, tem uma visão mais completa. A sociedade hoje é muito ampla, então não dá para você ser uma coisa só. Mas eu acho que, se você tiver só generalistas, como, de uma certa forma, já foi a composição das redações, aí eu acho que você afunda e você não vai ter como rebater esses pontos. Amanhã a gente vai ter uma mesa, inclusive, que o objetivo da mesa é um pouco esse, assim, uma mesa que a gente vai trazer jornalistas especializados em educação, jornalistas especializados em política, porque, como a educação ganhou tanta relevância nesse governo, também por razões diversas, né, talvez, mas a gente tem percebido como o jornalista de educação precisa entender de política e como o jornalista de política precisa ter um mínimo de conhecimento de educação para cobrir bem esse governo. Então, realmente, esses nichos não funcionam bem. Esse é exatamente o ponto, na minha opinião. Não basta mais ser um especialista. Ser um especialista é essencial para você não ser ludibriado durante uma entrevista ou para você não escrever uma ingenuidade. Porém, se você não for capaz de conectar isso com o cenário político onde aquilo está inserido, com a estratégia de comunicação que tem por trás, porque é muito fácil a gente cair na armadilha de ver o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro,
o ministro rodando sombrinha e achar que isso é só porque as pessoas têm, sei lá, alguns neurônios faltando. Não é essa a questão. A questão, por trás, existe um plano de comunicação, existe uma estratégia, existe um objetivo, e eles estão sendo bem-sucedidos nisso. Então, compreender em que cenário isso está acontecendo e tentar contextualizar suas reportagens, não só com dados específicos sobre a área que você está cobrindo, mas sobre qual é o contexto em que isso está acontecendo, para mim, hoje é fundamental. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, alguns comentários que a gente está acompanhando também na transmissão online, né, falando a imprensa perdeu totalmente a credibilidade, uma mensagem bastante incisiva, né, dizendo que o presidente Bolsonaro tem ampla maioria, né? Então, por que ele está assistindo? Oi? Por que ele está assistindo se a gente perdeu toda a credibilidade? Não. Mas o que eu acho interessante dessa pergunta é o seguinte: é que a gente percebe que tem uma determinada público, parece que assim não há argumento. Você mostrar uma pesquisa de opinião Datafolha, assim, não é assim, é um outro tipo, é outra visão da realidade completamente diferente. Então, assim, parece que a gente não tem os mesmos códigos de análise, né, de interpretação. E eu pergunto também, assim, claro que respeitando a opinião da pessoa, mas também eu me pergunto assim, o que a gente, como jornalista, o que a gente pode fazer? Porque às vezes também me parece que eu fico com receio de que a gente fique falando com as nossas bolhas. O próprio jornalismo fala, as fontes, a gente não tem acesso a esse público que, de repente, está empoderado, né? Está no governo e foi eleito democraticamente, né? Então, eu queria uma reflexão de vocês assim, do que a gente pode fazer, se é que é possível fazer algo para reconquistar, ou pelo menos para estabelecer um canal de diálogo com esse tipo de comentário. Eu acho que tem uma parcela que não vai ser reconquistada nunca. Então, quer dizer, aqueles que acreditam que a Terra é chata, você tem um limite de argumentação, né? Então, não tem muito isso. Agora, eu acho que você tem, por exemplo, acho que aí, puxando a sardinha para o meu lado recente, sim, a diversificação de fontes, e aí é em todos os aspectos, aí, quer dizer, tanto a diversificação de fontes do ponto de vista ideológico, quer dizer, há pessoas sérias que têm opiniões, digamos, pró-Bolsonaro, que não dizem que a Terra não é redonda, mas que tem. Então, assim, acho que a gente tem que diversificar mais as nossas fontes nesse aspecto, assim como aproveitar para dizer que diversificar as fontes de uma forma geral, quer dizer, e diversificar aqueles que fazem a redação. A composição das redações também tem que ter um aumento de diversificação, seja ele ideológico, seja ele fundamentalmente do ponto de vista de raça, de cor, enfim. Então, eu acho que se você colocar mais vozes, se você tiver mais discussões, você consegue, de alguma forma, tentar buscar qual é o caminho que o jornal vai ter para tentar falar com essa parcela. E, assim, também a gente está falando muito só da questão do Bolsonaro ou anti-Bolsonaro, que não é só essa questão, o mundo não se divide só nisso, né? Quer dizer, eu acho que a bolha das redações é muito maior, é muito mais preocupante um pouco por isso, pela falta de diversidade. Quando você entra numa redação e vê que tem 2 pessoas negras, alguma coisa está errada. A nossa pesquisa aqui são 80% de produtores de conteúdo brancos que se declaram brancos. Né? Até que está, né, tem 27% que dizem que não são brancos, achei até alto esse número. Antes de passar a palavra para o Toledo, deixa eu só continuar nesse assunto aqui, Paulo. Como é que essa editoria de diversidade, que é novo, né, no caso da Folha, acho que é novo, né, não lembro, como que você vai atuar, ou como tem uma equipe, ou é uma tentativa de interferir em cada uma das editorias? Como é que vocês vão construir isso? Olha, tudo ao mesmo tempo agora, de uma certa forma. São vários níveis de atuação, eu diria que você tem uma atuação que é na questão da composição da redação. Então, de fato, você aumentar isso que eu falei, essa diversificação, sendo que, como eu brinco no jornal, é difícil você mudar uma vez que você só demite e não contrata. Então, de uma certa forma, é mais possível atuar nos programas de treinamento, né, que você tem, de fato, ali você pode, de fato, fazer algum tipo de atuação, e a gente está discutindo as formas de contratação, quer dizer, é um consenso em todos os especialistas de diversidade que, se você coloca, há 2 barreiras básicas, que é a questão da exigência da língua e a questão de você selecionar pelas universidades de elite. Se você muda isso, você aumenta a diversificação quase que automaticamente.
Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é na questão do produto propriamente dito. Então, acho que dá até para ver que, nos últimos meses, a Folha tem aumentado muito as pautas de assuntos que, digamos que, de diversidade e mais do que você ter necessariamente pautas que sejam só diversidade, mas que você coloque a diversidade nas pautas normais, no dia a dia. E aí entra o que eu considero uma das coisas mais importantes, que é, de fato, a diversificação das fontes. Eu faço, de vez em quando, os exercícios. Eu pego lá a matéria que foi feita sobre IBGE, o índice de, sei lá, emprego. Aí tem 10 pessoas ouvidas. 9 homens, uma mulher e nenhum negro. É básico, é banal. Então, é nesse tipo de coisa. Você pega até a parte de opinião, aí entra para outro aspecto. Então, assim, primeiro, acho que fontes, mudar as fontes, pessoas que estão falando nas matérias, é decisivo para você mudar o jornal. Aí você pega a mesma opinião, quer dizer, aí você vê colunistas na Folha, você tem muitas mulheres até, mas no impresso, bem menos. O único lugar do jornal em que você tem, por exemplo, 50% de homens, 50% de mulheres, é Cotidiano. Em política, não tem mulher. Em mundo, não tem mulher. Enfim, aí, quando você dá na versão digital, você tem um pouco mais da presença feminina. Negros tem 1, 2 na versão digital. Eu fiz um exercício básico, por exemplo, peguei a página de opinião 10 dias de junho, 12 dias de junho. Não tinha nenhuma mulher. Aí eu falei, poxa, mas não chega artigos de mulher. É claro, se você ficar esperando sentado, não vai acontecer nada. Aí houve um movimento, apareceram muitos artigos de mulheres. Relaxou, voltaram artigos só de homens. Então, são vários aspectos. Aí, você pergunta se tem equipe? Em tese, não tem uma equipe agora. Eu trabalho, como disse o Sérgio Dávila, em tese, a redação toda é minha equipe. É um pouco complicado isso, mas, enfim. Então, assim, a gente vai trabalhando. tomar o lugar dele? Né? Estamos pensando em várias estratégias. De fato, nós estamos fazendo formatando uma coisa que não existe e que tem muitos aspectos a abordar ao mesmo tempo. Toledo, te deixo à vontade para comentar também sobre esse assunto, mas lembrando que ficou aqui também aquela conversa sobre como é que a gente sai da nossa bolha do jornalismo, né, e tenta, se é que é possível, dialogar com uma parcela desse público que é tão hostil ou não acredita tanto. Né? Então, o Bolsonaro, ele tem uma... Estou pegando o exemplo do Bolsonaro porque para tornar a coisa mais palpável, né? Ele tem uma estratégia de deputado federal e não de presidente da República. Ele fala para nichos, ele fala para alguns públicos específicos, e é nesse público que ele se garante um mínimo de popularidade que mantém o governo estável do ponto de vista de apoio. Na verdade, a curva do Bolsonaro foi uma curva de queda de popularidade de um patamar de 40% até um patamar de 25%, e depois uma recuperação para voltou para cerca de 1/3. E justamente o momento de maior inflexão, maior vale da curva de popularidade do Bolsonaro foi quando houve as manifestações pela educação, no mês de maio. Foi o pior mês dele. Então, o que a gente aprende com isso? Que, se você tem pautas específicas que digam respeito a, vamos chamar de nichos do eleitorado, da sociedade, na falta de uma palavra melhor, e aprofunde essa discussão, isso, dependendo de como foi feita essa discussão, talvez seja um problema para o Bolsonaro, porque, até se levantar a questão do contingenciamento de verbas para a educação, isso não era um tema, isso não revertia em mobilização social, isso não revertia em perda de popularidade. Se houvesse, por exemplo, uma atenção maior da imprensa para cobrir o interesse dos caminhoneiros, por exemplo, que é um dos nichos de apoio público dele, que está sofrendo na pele tudo que já sofria em governos anteriores. O Bolsonaro não conseguiu fazer nada de eficaz para melhorar a vida dos caminhoneiros. Será que isso teria algum impacto, por exemplo, na popularidade dele? Provavelmente, sim. Então, o tipo de cobertura, se você quer sair da bolha, você tem que... Não adianta mirar para todo o resto, você tem que mirar nicho a nicho e abordar questões que sejam fundamentais para cada um desses segmentos específicos. Perfeito. A última pergunta que a gente vai fazer aqui fala sobre formatos novos, né? E a gente tem algumas sessões no Congresso da GEDUCA, uma preocupação nossa aqui, como foi também na Abrage, né, de buscar novos formatos. Então, pergunta se a imprensa perdeu credibilidade
A saída não seriam novos formatos para inserção no meio de comunicação, usados por quem não acredita em nós? E qual é a experiência dos palestrantes, ou que vocês conhecem, né, com testes e publicações em novos formatos? Eu não vejo muito... Credibilidade é credibilidade, né, em qualquer formato. Quer dizer, eu não acho que o formato é que vai dar credibilidade. Eu acho que é óbvio que a imprensa precisa, não dá para ser mais só em papel, você tem podcasts que são a sensação do momento aqui, você tem questão de vídeos, tem blogs, enfim, tem milhares de formatos. Assim, eu acho que é fundamental buscar novos formatos, mas eu acho que a credibilidade ela vai se dar em qualquer um deles ou não vai se dar em qualquer um deles. Essa questão do formato, para mim, está sendo especialmente interessante nos últimos tempos, porque eu nunca fui um adepto do podcast, daí meu chefe mandou que a gente fizesse um podcast, e a gente resolveu fazer um podcast por iniciativa própria, claro. E o podcast deu certo na medida que foi crescendo a audiência e foi tendo uma repercussão que eu jamais esperei que houvesse. E o que a gente descobriu nesse processo? Primeiro, que é possível você manter a atenção do público por mais do que 1 minuto e meio, que é a média de tempo que um leitor na internet dedica a uma publicação. Um podcast, no caso da Piauí, o Foro de Teresina, ele tem entre 50 minutos e 1 hora de duração, e a gente tem uma retenção de audiência de 80% até o final do 3º bloco, quando a gente começa a falar exclusivamente bobagem. Nos 3 primeiros blocos, a gente ainda mescla bobagem com alguma informação. Isso mostra que a gente não pode ficar escravo dessa telinha, que é onde 70%, no caso da Piauí, lê os conteúdos da revista, porque há um enorme tempo morto, digamos assim, que a pessoa não consegue olhar para uma tela, ou não pode olhar, ou está cansada de olhar, e que você consegue, literalmente, emprenhá-la pelo ouvido, né? Porque o fone de ouvido passou a ser o seu segundo melhor amigo depois da tela do celular. Isso muda a relação das pessoas com o consumo de informação, porque se ela tem mais tempo para prestar atenção em algo, um assunto que você está abordando, a gente divide o podcast em 3 blocos, cada um fica com mais ou menos 15 minutos, se você consegue botar 3 pontos de vista divergentes sobre um determinado assunto ao longo de 15 minutos, e a pessoa prestar atenção nisso, isso muda a qualidade da comunicação. Então, vai talvez mudar até a opinião que ela tenha sobre você, sobre a revista. Você vai alcançar públicos que você não alcançava antes. No caso da Piauí, a gente está pegando gente mais jovem. Eu acho que, só cortando você, acho que essa coisa das novas plataformas, de fato, o perfil do leitor muda muito. Acho que isso é um pouco fundamental, porque você atinge tanto uma questão etária muito maior, de origem social também, apesar de que eu ainda desconfio que é muito pouco essa diversificação para o jornal, para a imprensa de elite. Mas tem uma mudança assim, tem muita gente no exterior, tem muita gente na periferia, tem muita gente em estados fora do eixo Rio, São Paulo, Brasília, e que usam aquela hora como a hora dela na semana para se inteirar sobre política, que é o máximo que ela aguenta ter sobre esse assunto, né? Então, sem dúvida nenhuma, essas novas plataformas são obrigatórias, eu diria, hoje em dia, para a gente não ficar restrita a um nicho só. Paulo, eu queria te ouvir um pouco mais também, porque acho que você também já ponderou, quando falou aqui, e eu concordo 100% contigo, que credibilidade é credibilidade, não importa a plataforma, mas cada plataforma tem sua estratégia, né? Então, até para você ter... a gente quer ter credibilidade, mas a gente quer ter visibilidade. Uhum. Se você quer ter visibilidade, então você tem maneiras de ter visibilidade que vão contra a credibilidade. Isso não é novo esse dilema, uhum, né, do jornalismo, mas principalmente nessas plataformas, assim, se você colocar uma chamada no Twitter que informe menos, uma chamada no Facebook, um título, um bom título em jornal impresso é aquele título que já diz muita coisa.
Muitas vezes, para você caçar clique, um bom título é exatamente. aquele título que gere a curiosidade da pessoa. Então, assim, é uma outra lógica, e isso pode afetar também, assim, a depender de como a gente faz esse equilíbrio, isso pode afetar um pouco a credibilidade do nosso trabalho. Totalmente. Acho que até no período de Ombudsman não era raro os leitores reclamarem de títulos sensacionalistas específicos. Reclamar de título é uma tradição, evidentemente, porque pelas condições tal, de fato se faz muito título ruim, mas especificamente na versão digital é muito comum você cair em opções que são pouco jornalísticas, digamos assim, por uma questão de buscar cliques, e porque cliques é audiência é dinheiro. Em última instância, basicamente é isso. Então, assim, eu acho que essa é uma discussão que existe diariamente. Então, assim, é difícil. Cada vez mais, acho que o jornal tem buscado saber quais são as estratégias para você fazer títulos que chamem a atenção, mas que não estejam em conflito com a qualidade e a credibilidade. Mas é muito fácil escorregar. Acho que é muito fácil. Então, tem que ter um acompanhamento diário, e são milhares de títulos, milhares não, mas, enfim, são dezenas de títulos por minuto ali. Então, Mas você tem que, de fato... Aí, Paulo, acho que tem um teste fácil. Todo jornal, praticamente, hoje em dia, tem no pé da sua página, da homepage, aquela seção de propaganda disfarçada de matéria, né? Se o seu título caberia ali, você já tem a sua resposta, né? Veja o segredo da vovó de 80 anos para ter um corpo de 30, né? Fulano emagreceu tanto que foi presa. A imprensa não quer dizer isso. Veja o segredo que a imprensa não quer revelar. Então, acho que com isso a gente pode encerrar essa primeira mesa. Agradeço demais a qualidade da conversa, a disponibilidade de vocês. Eu vou chamar a Renata Cafardo aqui para anunciar a próxima mesa, que tem uma boa sequência, acho que a gente vai continuar nessa toada. E desculpa para as perguntas que eu não pude responder, foram... jornalista é fogo, né? Você dá a oportunidade de fazer pergunta, ele faz. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Então, foram muitas perguntas sem resposta. A gente vai tentar depois encaminhar para vocês e, enfim, vamos tentar dar um jeito nisso. Tá? Obrigada. Obrigado, gente.